Aqui, voltamos à Grécia. Esse mapinha mostra para vocês o que eu falei na outra aula, que era, ó, olhando aqui, ó, de rosa, a chamada Grécia Peninsular, que é o sul da Grécia aqui, ó, é a península do Peloponeso. Aí você tem a Grécia insular, que são as ilhas, ó, pode ver um monte de ilhazinha, e tem muito mais do que isso, aqui é apenas uma representação bem simples, simplérrima, do que são as ilhas da Grécia, tá? A Grécia continental, que está de verde aqui, ó, tá? Inclusive com a Ática, que é essa ponta aqui, ó. A Ática, onde tem a principal cidade grega, que é Atenas. Olha Atenas aí, ó. Percebam que Esparta está aqui ao sul, ó. Olha Esparta aqui, ó. Esparta ali, certo? Que é inimiga de Atenas. Então, aqui o Peloponeso, aqui é a Ática, e a Grécia Oriental, que é esta região aqui que o professor vai salientar agora, diminuir um pouquinho aqui, ó, toda essa região aqui, ó. Nós falamos na última aula sobre democracia grega. Nós chegamos, então, àquilo que foi a luta dos mais pobres contra uma lei, que era a lei da escravidão por dívidas, lembram? E essa lei de escravidão por dívidas levou uma luta porque vai acabar com a lei, só que depois os mais pobres continuam lutando, porque eles perceberam que eles podiam conquistar muito mais. Vários outros reformadores serão chamados, magistrados que vão mudar as leis serão chamados, e aí vai chegar no momento que vai chegar nesse carinha aqui que está na tela para vocês, tá? Claro, uma estátua dele, né? Certo? Que é Péricles. Péricles é o pai da democracia grega, certo? Ele que vai montar a estrutura daquilo que seria a democracia grega. Péricles, né? Toda aquela questão, falei da democracia, participação direta, as pessoas discutindo naquilo que era a cidade-estado, né? Certo? Discutindo em um lugar chamado Ágora, tá? A eclésia é o nome da assembleia. Ágora é uma espécie de praça onde as pessoas discutiam, tá? Essas ruínas aí são as ruínas de Atenas. Tá? Pode ver que tem a cidade moderna no fundo ali, ó, tá? As ruínas da Atenas antiga, né? E se vocês olharem aqui na parte de baixo das ruínas, você tem um teatro de arena, que nós vamos falar depois dele, e você tem aqui, ó, o Paternon, que é justamente o lugar onde tinha a Ágora, que é uma espécie de praça onde ocorria a assembleia. Tá? Certo? Aonde a democracia se efetivava. Certo? Tá? Isso daqui é uma representação clara, artística, daquilo que seria uma assembleia. Você tem uma série de pessoas, né, que estão, um cara discursando, falando, sei lá, e um monte de gente olhando, acompanhando aquilo que era uma assembleia, né, para discutir os assuntos e decidir aquilo que era o bem comum para todo mundo. E aí vem um outro detalhe importantíssimo, que é a questão do seguinte, que eu não lembro se eu falei isso para vocês ou não, mas para haver democracia tem que ter uma liberdade de pensamento. Na Grécia, nessa formação da democracia grega, você tem um florescimento cultural. Então, você tem uma expansão cultural, um boom cultural, um florescimento cultural que ocorre, que vai envolver um monte de formas de expressão artística que vão ser pensadas, desenvolvidas, discutidas. E aí tem um detalhe importante, que é importante se entender isso para se entender a questão democrática que está sendo falada aqui. Não é um ou outro cara artista que vive isolado do mundo, que vai falar, né, olha, eu estou fazendo arte. Hoje você tem muito disso, tem um artista que está lá no ateliê dele, isolado do mundo, não por causa da pandemia, tá falando no geral. E ele depois expõe a arte dele. Na democracia grega, não, as pessoas estavam participando dessa arte, quer seja através de música, quer seja através da cerâmica, e vejam, essa cerâmica ateniense, ela está mostrando pessoas tocando um instrumento muito parecido com aquele que o velhinho estava tocando na imagem anterior, tem outros instrumentos musicais em cima,
tá? Tem no centro aqui um senhor com um papel escrito mostrando para um jovem, então é como se fosse um ensinamento, né, de alguma coisa para esse jovem, um outro senhor aqui, ó, que está também participando dessa, né, aula, né? Então você tem um boom artístico cultural muito forte que envolve música, né, poesia, isso aqui, né, pode ser poesia, né, também uma representação poética, envolve arquitetura. Tá aí um exemplo da arquitetura ateniense, um exemplo maravilhoso de arquitetura, né? Muito bem, vamos dizer assim, detalhado, né? Claro que parte dessas figuras perdeu, né? Se quebrou, se desgastou com o tempo. Você tem teatro, olha aquele teatro que eu falei para vocês, pode ver a cidade moderna de Atenas no fundo, o teatro de arena, era um teatro construído numa baixada, então eles faziam o palco lá embaixo, as pessoas chegavam, né, e entravam por cima e iam se sentando, era um teatro de arena onde as peças ocorriam. Tem até uma questão de acústica muito importante nesse teatro, porque, óbvio, na época não tem como você amplificar a voz, a não ser no gogó, tá? E aí é difícil, né? Imagina você fazer um negócio no gogó para centenas e centenas de pessoas, é muito difícil. Então, forma como o teatro era construído, é um teatro que vai facilitar isso. E era o teatro grego se expandiu para caramba na época. Tem vários escritores de peças de teatro que são muito importantes. Os atenienses gostavam muito do teatro e gostavam muito de uma variação do teatro, que é a tragédia. Aí você tem uma representação de cerâmica mostrando o que seria a tragédia. A tragédia é um tipo de teatro onde na hora de representar, o artista, ele representava junto com um coro, que ficava às vezes no canto, às vezes atrás dele, e o coro fazia uma contraposição àquilo que ele estava fazendo e tudo mais. Tá? Um exemplo que tem disso daí é o seguinte: Sófocles, que é um grande escritor, né? Ele vai escrever uma peça de teatro durante a democracia em que ele critica os atenienses. Por quê? Porque durante a democracia os atenienses começaram a buscar colônias para colonizar. E eles vão colonizar várias áreas do mar Mediterrâneo. Além dessas áreas aqui, sul da Itália, norte da África, vão colonizar até a parte que é a costa da Espanha, eles vão colonizar vários pontos do mar Mediterrâneo. E o Sófocles fez uma peça que mostrava que os atenienses eram muito cruéis com com os povos que eles colonizavam. Vamos lembrar, acho que eu citei para vocês, os gregos chamavam todos os povos que não eram gregos de bárbaros. E num sentido pejorativo, tá? Num sentido assim, olha, são bárbaros, né? Ou seja, são, né, povos, né, menores, inferiores. Mas o Sófocles fez uma peça na democracia criticando os atenienses. E quando ele termina a apresentação da peça, ele é aplaudido de pé no teatro de arena. Tá? Ele é aplaudido de pé, os caras vão aplaudindo de pé, porque é uma crítica, mas perceba, a democracia tem disso. Você tem que ter críticas internas da democracia. Não existe democracia se você não tem crítica, se você não pode ser criticado, se você impede que as outras pessoas critiquem. Isso não é democracia. Muita gente saía de outras regiões e ia para Atenas. Pessoas da Macedônia, de outras cidades, acabavam indo para Atenas, porque Atenas era um polo, né? Na verdade, economicamente, politicamente, artisticamente, toda vez que uma cidade se destaca, ela acaba virando um polo que chama as pessoas acabam indo até para essa cidade para poder viver, seja, por exemplo, para fazer mais comércio, ou para viver essa questão política, ou até no caso aqui da Grécia e de Atenas, a questão política e cultural. Tá? Então, não é à toa que, além de demografia, música, poesia, música, arquitetura, teatro, a chamada tragédia grega, você tem a filosofia também é uma das formas de expressão artística que ocorreram na época como parte desse boom cultural, desse florescimento cultural.
Então, se você lembrar das suas aulas de filosofia aí no primeiro ano, você vai lembrar, por exemplo, você tem os pré-socráticos, que viveram antes de Sócrates, viveram um pedaço da vida junto com Sócrates, mas eles apareceram bem antes de Sócrates e tudo mais. Grande parte dos pré-socráticos, ou uma boa parte deles, viveu na época da democracia. Por isso que tem um monte de filósofos, quer dizer, na verdade as pessoas estavam pensando, estavam discutindo. A democracia pressupõe que as pessoas pensam, que as pessoas filosofem, não só um filósofo escondido num fim de mundo, não. Pressupõe que as pessoas estão filosofando, estão pensando, estão fazendo arte, estão expressando a sua vontade. E é óbvio, a democracia também é uma forma de expressão. E aí, desses pré-socráticos, vai surgir uma onda filosófica muito forte, que vai ser, normalmente, mais conhecida a partir desse carinha aqui. Opa, peraí, não é esse. Caramba, saiu o Sócrates errado. Tudo bem, peraí, vamos acertar. Esse Sócrates não é o grego, então corta esse é outro cara. Peraí, Sócrates aqui. Você tem 3 bustos, a ordem aí é Sócrates, tá? Da esquerda para a direita, tá, gente? Nós somos ocidentais. Sócrates, Aristóteles e Platão. Sócrates foi professor de Platão, que foi professor de Aristóteles. A ordem aí é Sócrates, Aristóteles, Platão. A ordem histórica correta é Sócrates, Platão e Aristóteles. Na verdade, aí o Platão e Aristóteles estão invertidos de posição na ordem histórica, né? Mas olhando o primeiro deles aqui, que é o Sócrates, Sócrates viveu, vamos colocar o Sócrates aqui em evidência, mais um pouquinho, professor. Aqui, ó. Sócrates viveu em plena democracia, inclusive foi morto por uma lei democrática, né? Por quê? Olha que interessante, hein? Talvez se Sócrates, né, fosse hoje, seria chamado de comunista e tudo mais. Ele foi, lembra, eu falei para vocês na outra aula, acusado, talvez tenha falado ou não lembro, de ser corromper a juventude. E o que era corromper a juventude? Fazer a juventude pensar, questionar as verdades, porque vamos lembrar qual é a ideia do nascimento da filosofia. A filosofia questiona aquilo que a religião diz, que a crença diz. Então, o fundamento do nascimento da filosofia é questionar o mundo, não só a religião. Mas como todas as explicações das coisas vinham através da religião, a filosofia incomoda demais. Tá? A filosofia vai incomodar demais. E Sócrates, né, será processado dentro da cidade-estado, tá? Certo? Eu não sei se vocês também viram, por exemplo, que Sócrates teve uma briga muito forte com os sofistas, né? Os sofistas são parte dos filósofos pré-socráticos, tá? Tanto Sócrates como Platão, como Aristóteles odiavam os sofistas, os 3 vão bater nos sofistas, e um dos motivos que normalmente não aparece nos livros é que os sofistas, em meio à democracia, né? Eles davam aula de filosofia para as pessoas e eles cobravam por isso. E isso deixava os filósofos mais conhecidos, como Sócrates, por exemplo, muito bravos. Porque vamos lembrar uma coisa que eu já falei para vocês: pensar é considerado uma coisa superior, né? A coisa mais nobre que alguém pode fazer é pensar, é discutir política. A pior coisa que alguém pode fazer, segundo a visão do mundo antigo, trabalhar. Quando uma pessoa cobra por uma aula de filosofia, ela estaria rompendo uma regra social absurda, é um negócio impensável. Como é que você pode cobrar pelo pensamento? Cobrar é coisa de trabalho, trabalho é coisa menor. Como é que você cobra por um negócio que é maior? Então, você estaria pegando 2 coisas completamente opostas e unindo. E aí, Sócrates vai descer porrada nos sofistas, né? Vai criticar não só isso, mas várias outras ideias no sofismo, mas a razão socioeconômica de Sócrates está aí, como depois vai estar em Platão e em Aristóteles. Mas o Platão e Aristóteles têm outra questão que eles batem também no sofismo, uma outra questão sociocultural, tá? Certo? Até porque Sócrates viveu na democracia, morreu na democracia, tá? E Platão nem era ateniense, assim como Aristóteles não era ateniense, eles foram para Atenas, tá? E eles não gostavam,
odiavam a democracia. Platão, então, nossa senhora, né? Certo? Se você pegar a República de Platão, ele propõe um governo dos filósofos, tá? Porque ele vai dizer que a maioria das pessoas não consegue entender o mundo, né? Traduzindo isso em uma linguagem bem simples, tá? Eles não teriam acesso ao mundo inteligível, o mundo do entendimento. Então, eles não poderiam governar, né? Então, ele odiava a democracia, como Aristóteles também. Tá? Mas eles dois aqui não viveram exatamente na democracia, pegaram já o período da decadência da democracia, diferente de Sócrates. Uma coisa interessante de Sócrates é o seguinte: ele tem um cara na Grécia, um escritor de teatro chamado Aristófanes. Aristófanes, não confundam com Aristóteles, não tem nada a ver. Aristófanes é um teatrólogo, um escritor de peças de teatro, e ele tem várias peças de teatro muito famosas, As Moscas, O Dinheiro, e outras, tá? E ele, numa delas, ele faz uma gozação com o Sócrates. Ele pega e cria dois personagens na peça, um deles, o Sócrates jovem e o Sócrates velho. E, óbvio, Sócrates estava velho na época. E ele começa a pegar as próprias ideias do Sócrates e confrontar com ele mesmo. Era Sócrates contra Sócrates. E é muito cômico você ver, porque é óbvio, a pessoa tem mudanças de ideia ao longo da vida, e o Aristófanes, que diga de passagem, gente, era mais velho que o Sócrates, tá tirando sarro da situação, daquilo que o Sócrates defendia quando era jovem e daquilo que o Sócrates defendia mais velho. Delfos é onde tem o oráculo. O oráculo é onde eles vão consultar o oráculo para tomar algumas decisões. Decisões de cunho religioso, tudo mais, que muitas vezes não interferem na democracia. A democracia ela rompe um pouco com isso. Por isso que a ação do Sócrates assusta os mais velhos, né? Ele está corrompendo a juventude, ele está questionando os valores religiosos. Mas aqui, ó, Delfos aqui, tem quase no centro da tela aí, né? Certo?